Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Aproveitando esse momento para elevar nosso pensamento e agradecer ao Mestre Jesus por toda a oportunidade que nos dá para sermos pessoas um pouco mais instruídas, para que possamos utilizar toda essa instrução nos enviada através dos estudos, através do Evangelho, que a nossa jornada seja mais branda, que nós possamos compreender as dificuldades do nosso dia a dia através dos ensinamentos trazidos por esse Evangelho. Que Deus nos abençoe e possamos levar essas palavras para a nossa semana, para o nosso mês, para a nossa vida. Que assim seja. Olá, meus irmãos, meus amigos, dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, na lição 699. O celibato não é, da parte de certas pessoas, um sacrifício com o objetivo de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? Resposta. Isso é bem diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Deus não pode se contradizer nem achar mal o que fez. Não pode, pois, ver um mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não ocorre quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício feito em proveito da humanidade. Todo sacrifício pessoal com o objetivo do bem e sem dissimulação do egoísmo eleva o homem acima de sua condição material. Na questão 700, a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos é o indício da proporção segundo a qual eles devem estar unidos? Resposta: sim, porque tudo tem uma finalidade na natureza. Na questão 701, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme com a lei natural? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia, não há afeição real, mas sensualidade. Se a poligamia fosse segundo a lei natural, ela deveria poder ser universal, o que seria materialmente impossível, visto a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos hábitos e que o aperfeiçoamento social faz pouco a pouco desaparecer. Podemos observar que o progresso faz parte do ser humano e a poligamia realmente dificulta, ela se torna mais materialista do que a parte espiritual. Quando o homem procura a evolução espiritual, ele trabalha mais com o espírito e menos com a matéria. Aí é uma reflexão e dá para a gente fazer uma análise, né? Que Deus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Obrigado. Olá, amigos. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho no Lar, hoje a gente está entrando no capítulo 4, Lei de Conservação. Nesse capítulo a gente vai estudar os subtítulos: Instinto de Conservação, Meios de Conservação, Gozo dos Bens da Terra, Necessário e Supérfluo, Privações Voluntárias, Mortificações. E hoje a gente vai ver as questões número 702 a 704. Subtítulo: Instinto de Conservação. Pergunta 702. O instinto de conservação é uma lei natural? Resposta dos espíritos: sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal. Em outros, ele é racional. Maquinal, ele diz, é instinto puro, né? Mesmo os seres microscópicos têm o instinto de sobreviver. Pergunta 703. Com
qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto da sua conservação? Resposta: porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente sem disso se darem conta. É o que a gente estava falando sobre o instinto, né? Mesmo os animais, os insetos, os seres microscópicos, sem se darem conta, eles têm um instinto da sobrevivência. Agora, meios de conservação, questão número 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, forneceu-lhe sempre os meios? Resposta: sim. E se não os encontra, é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque somente o necessário é útil, o supérfluo não é jamais. Isso aqui é uma verdadeira lição de vida, né? Os espíritos falando a Kardec que o útil, o necessário é útil, o supérfluo não é útil jamais, ou seja, em todas as situações, em todas as áreas, né, em todos os quadrantes da vida, o supérfluo não é necessário. E a terra, então, por misericórdia divina, produz tudo o que o homem e os demais seres viventes precisam para sobreviver. Mais para frente, ainda nesse capítulo, a gente vai ver mais sobre o necessário e o supérfluo. Muita paz. Chegamos ao final de mais uma leitura. Muito obrigado, mestre, por todas as oportunidades que nos oferece. Que Deus abençoe a todos, as suas famílias, e que estejamos fortalecidos para o enfrentamento das dificuldades, que a cada passo conhecemos um pouquinho mais. A cada dia conseguirmos assimilar o que essa doutrina amiga e querida nos tenta trazer de conhecimento. Fiquem com Deus, que Jesus ilumine o caminho de todos. Que assim seja.